aí, galerinha do Cartola, Cartoleiro Mestre na área novamente. E dessa vez para trazer o quadro mais importante do nosso canal, que é a seleção da 21ª rodada do Cartola FC. Mas antes de começar a escalação desses jogadores, eu volto a lembrar a parceria feita pelo nosso canal com o maior site de dicas de Cartola FC na internet, que é o Cartola FC Competição. O site dos caras é muito top. Lá você vai encontrar as melhores dicas, tirar todas as suas dúvidas e interagir em um chat com o pessoal. Então galerinha, quem quiser acessar o Cartola FC Competição, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É só vocês clicarem e conhecerem o site dos caras, porque vocês vão gostar. E como eu também não poderia deixar de esquecer, eu vou mandar aquele abraço para a dona Lila, que acompanha o nosso canal juntamente com o seu neto João Vitor, que é um inscrito do nosso canal e que me pediu para que mandasse um abraço para os dois. Então é isso aí, abraço dado. Sem mais enrolação, vamos para o que interessa, que é para a escalação da 21ª rodada do Cartola FC. Começando a escalação pelo setor defensivo, o nosso goleiro para a 21ª rodada vai ser o goleiro do Palmeiras, Fernando Praz, porque ele é um goleiro que tem tudo para terminar a rodada com um saldo de gols, sem contar que Fernando Praz é um goleiro que transforma uma defesa normal em defesa difícil. Então isso faz com que ele consiga ter uma pontuação legal e quem sabe consiga terminar a rodada como o melhor goleiro dessa 21ª rodada. Os meus laterais para essa 21ª rodada vão ser, primeiramente, Egídio do Palmeiras, porque Egídio é um lateral sensacional. É um lateral que tem um bom número de roubadas de bola, onde sempre é uma excelente escolha, porque para o Cartola ele rende bastante. E como o Palmeiras joga contra um fraco time do Joinville, ele tem tudo para sair com um saldo de gols e terminar a rodada com uma excelente pontuação. O meu outro lateral vai ser o lateral do Grêmio, Rafael Galhardo, porque ele é um lateral bem seguro. Para o Cartola ele é muito seguro, na verdade. Ele cobra as bolas paradas do Grêmio, onde isso pode fazer com que ele termine com um gol ou até mesmo assistências. E acredito que ele vai ser o lateral que vai ser a unanimidade dessa rodada, porque o Grêmio com certeza vai sair com um saldo de gols, porque tem um sistema defensivo bem seguro. Já minha dupla de zaga para a 21ª rodada vai ser dois zagueiros, um do Grêmio e outro do Palmeiras, porque são os dois times que têm os melhores setores defensivos, acredito eu, para essa 21ª rodada, e tem os jogos mais tranquilos consequentemente. O meu primeiro zagueiro vai ser o zagueiro Vitor Hugo, porque Vitor Hugo é um zagueiro que tem uma excelente bola parada ofensiva, onde aparece sempre para cabecear nas jogadas ofensivas do Palmeiras. Tem uma das melhores médias entre todos os zagueiros e deve sair com saldo de gol. Então ele é, sem dúvida, acredito eu, na minha opinião, a melhor opção para a zaga dessa 21ª rodada. O meu outro zagueiro vai ser Eraso do Grêmio, porque Eraso é um zagueiro que vem tendo uma boa sequência de jogos, com boas atuações, tem uma boa média de pontos e roubadas de bola e tem uma ótima chance de sair com saldo de gols. Então isso tudo me fez levar a botar Eraso e Vitor Hugo e fechar o sistema defensivo com 3 jogadores do Palmeiras e 2 do Grêmio. Já o nosso meio campo vai ser formado por 2 jogadores ofensivos e um jogador para garantir uma boa pontuação. A nossa primeira opção vai ser o meio Cícero, porque Cícero vem comendo a bola no Fluminense, fez gols nos últimos 3 jogos. O jogo do Fluminense é bastante difícil contra o Atlético Mineiro, mas isso não impede que Cícero consiga fazer uma boa pontuação. E Cícero tem uma boa chance de pontuar, já que o Fluminense quer ganhar para encostar ainda mais no Atlético Mineiro. A nossa segunda opção ficou por conta do meia Juliano do Grêmio, porque Juliano, sempre que o Grêmio joga em casa, ele consegue fazer bons pontos com as suas finalizações, assistências, e quem sabe ele não consegue fazer um gol. E como o Grêmio é um franco favorito jogando em casa contra o Coritiba, Juliano tem tudo para se dar bem ao término dessa 21ª rodada. A nossa terceira opção de meio campo ficou por conta, como eu disse, da opção mais segura para o meio campo no Cartola, que é o meia Otávio. Otávio é um meia que tem 5.74 de média, é um jogador que custa apenas 10.95 cartoletas, tem um excelente número de roubadas de bola. Então quem quer escalar um meia seguro, que dificilmente negativa e que consegue fazer bons pontos, escale Otávio, porque Otávio com certeza nessa rodada vai fazer uma boa pontuação. Então nossa trinca de meio campo ficou com Cícero do Fluminense, Juliano do Grêmio e Otávio. Já os nossos 3 atacantes, e aqui é o setor onde a galera mais gosta de investir suas cartoletas, ficou com Luan do Grêmio, porque Luan é um jogador extraordinário para a Cartola.
porque ele finaliza de todos os lugares, garante sempre uma boa pontuação com suas finalizações de faltas sofridas. E como o jogo do Grêmio é um jogo relativamente tranquilo, Luan tem tudo para terminar essa 21ª rodada com uma boa pontuação, porque, como eu volto a frisar, Luan, se não for o melhor jogador para o Cartola, pelas suas finalizações, no setor ofensivo estou falando, é um dos melhores. Então por isso que o Luan garantiu uma vaga no setor ofensivo de ataque do nosso time. A nossa segunda opção foi Alexandre Pato, e acredito eu que Alexandre Pato tem tudo para ser o goleador dessa rodada, porque é um jogador excelente, que vive excelente fase hoje, é o melhor jogador de São Paulo disparado, vem marcando muitos gols, já tem 21 nesta temporada, e como o São Paulo quer se recuperar das 2 derrotas sofridas contra o Goiás e contra o Flamengo, o São Paulo vai partir para cima, e com isso o Pato tem tudo para se dar bem ao término dessa rodada. A nossa terceira opção é um jogador que não está como provável ainda, mas com certeza vai jogar, deve ter sua escalação confirmada no sábado mesmo. É o atacante Lucas Barrios, porque eu escalei Lucas Barrios imaginando que ele é um matador nato, e como ele é um matador nato e joga contra uma fraca zaga do Joinville, Lucas Barrios tem tudo para se dar bem nessa rodada e conseguir fazer uns gols e conseguir desencantar e conquistar a torcida do Palmeiras. Então o nosso trio ofensivo, trio de ataque, ficou com Luan, do Grêmio, pelas suas faltas sofridas e muitas finalizações, Alexandre Pato, porque acredito eu que venha a ser o matador dessa 21ª rodada, e Lucas Barrios, porque vai enfrentar uma fraca equipe, e como ele é goleador, tem tudo para deixar seu gol. Já o nosso treinador da 21ª rodada, e acredito que vai ser a unanimidade entre todos os técnicos, pois é o jogo mais fácil e mais tranquilo dessa 21ª rodada, vai ser o treinador do Palmeiras, Marcelo Oliveira. Pelo seu favoritismo, pelo Palmeiras apresentar um bom futebol, por jogar em casa com o apoio da torcida, acredito que venha golear o Palmeiras e enfrentar uma fraca equipe, a equipe do Joinville. Então isso tudo nos leva a acreditar que a melhor opção entre todos os treinadores vem a ser Marcelo Oliveira. Então a nossa escalação ficou com Fernando Praz do Palmeiras, Egídio também do Palmeiras, Rafael Galhardo do Grêmio, Vitor Hugo do Palmeiras, Eraso do Grêmio, Cícero do Fluminense, Giuliano do Grêmio, Otávio do Atlético Paranaense, Alexandre Pato do São Paulo, Luan do Grêmio, Lucas Barrios do Palmeiras e Marcelo Oliveira. Está aí a nossa escalação, a nossa seleção da 21ª rodada. Eu espero que vocês possam ter gostado. Nosso objetivo aqui foi dar as melhores dicas para que tanto vocês quanto a gente consigam se dar bem ao término dessa 21ª rodada. Então quem gostou do vídeo de hoje, dá aquele joinha porque ajuda o canal, favorita o vídeo porque ajuda bastante na divulgação do canal, e principalmente não se esquecer de se inscrever no nosso canal, porque isso nos motiva para que a gente venha postar mais vídeos legais como este. Então é isso, galera, eu vou me despedindo de vocês, o Cartoleiro Mestre vai se despedindo de vocês. Valeu, um abraço e fui!